Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira. Graças a Deus, estamos aqui em mais um Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira. E hoje, na apresentação, estou querendo falar com vocês sobre a que se propõe esse Papo de Médico. Resenha, por exemplo. No dicionário, no Pai dos Burros, no Aurélio, a gente tem como uma descrição feita com detalhes, com pormenores, direta, complexa e às vezes resumida. Bom, isso que movimenta e agita uma conversa produtora de ideias e, por que não, resultados de vida positivos e agregadores. A gente está aqui para entreter, para engajar, buscar conhecimento e buscar também, por que não dizer, soluções pessoais e para a nossa sociedade. Gerar pensamento crítico, esse é um dos objetivos do Papo de Médico. E eu costumo dizer, conhecer pessoas e realidades, apresentar conversas sobre os assuntos mais variados, pessoas ditas comuns, famosas ou em destaque na sociedade. É isso aí, esse é o Papo de Médico. E eu estou aqui com vocês hoje tendo a grata satisfação de receber como médico, espero ser um bom anfitrião, o Dr. Jorge Akio, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas. Jorge, bem-vindo, é uma grata satisfação e eu desejo que seja um papo legal, aberto, perene, e que a gente consiga tirar muitas dúvidas de médicos recém-formados, de médicos há muito tempo graduados e da população em geral também, que são os nossos clientes na área de saúde. Bem-vindo. Obrigado, doutor Gobira. É um prazer estar aqui com você, para tentar esclarecer, apresentar soluções, apresentar informações, esclarecimento, que, como você bem disse, médicos jovens às vezes têm dúvidas e às vezes já médicos com alguns anos de formado também têm algumas dúvidas. E eu acho que nessa nossa conversa aqui vai ser bastante esclarecedora. Eu me sinto assim confortável sempre que a gente tem um colega junto com a gente. E hoje eu me sinto também um pouquinho pressionado, por que não dizer, porque eu estou aqui com a pessoa que é responsável por nos auxiliar, por trazer para a gente as leis que regem, o nosso Código de Ética Médica, e esse é o objetivo, Jorge. Emanuel Jorge Akio Tomás de Lima, 62 anos, médico formado pela antiga UAR, hoje Universidade Federal do Amazonas, 33 anos de formado, atua na área de saúde mental há quase 25 anos. Presidente da Associação Médica do Amazonas no período de 2016 a 2018 e de 2018 a 2021. Presidente atual do CRM, do Conselho Regional de Medicina do Amazonas, desde março de 2020. A entrevista de hoje, Jorge, tem como objetivo trazer à tona o papel do médico, a sociedade brasileira. Seus direitos sempre respeitados e seus deveres cobrados de maneira pontual, em face da comercialização de interesses de muitas facetas que hoje se impõem na sociedade, muitas vezes denegrindo a arte médica e, por conseguinte, o exercício da medicina também, através de processos ético-profissionais. Para exercer tal papel nos CRMs, é uma função de extrema responsabilidade, elegemos a cada 5 anos 40 médicos que, somados a 2 outros indicados pela Associação Médica, tomam posse como conselheiros e têm poderes para escrever as regras éticas da nossa profissão, normas que deverão ser cumpridas por todos os colegas, entrar em nossos consultórios, clínicas e hospitais para fiscalizar e saber de fato se estamos cumprindo as regras estipuladas para o exercício ético da medicina, julgar e, se for o caso, punir médicos por meio do Tribunal de Ética Médica. Então eu vejo assim que é uma série de prerrogativas entre os delegados, entre as pessoas que representam esse papel de fiscalização da arte médica, Jorge? E eu quero saber com você, assim, quais são os claros objetivos como presidente do CRM na defesa do direito dos médicos em exercer a sua profissão. O que você pode estar trazendo para a gente? Ok, Gobira, eu gostaria só de fazer uma correção aí no que você apresentou. Eu estou presidente a partir de abril de 2021, porque essa gestão ela é 18-23, ela é dividida 2 anos e meio, 2 anos e meio, e eu iniciei como presidente em abril de 2021, que vai até 31 de outubro de 23. 23, As principais funções do Conselho de Medicina são essas aí que você já bem apresentou. Regulamentar a profissão médica, fiscalizar o ato
médico e julgar, como você também disse, punir se caso for necessário, né? Eu acho esse nome um pouco mais pesado da gente falar, mas é o que pode acontecer. O que a gente observa no Conselho de Medicina é que o que mais leva a um processo ético, eu costumo dizer, os colegas que estão dando aula de ética médica, que hoje é obrigado a ter a aula de ética médica antes de receber a carteirinha, os colegas que estão dando essa aula têm uma alternância entre a secretária-geral e o segundo secretário, que são os responsáveis para dar essa aula de ética médica. Eles falam bastante sobre isso, o relacionamento médico-paciente. Esse é o principal elo que, se quebrar isso, provavelmente gerará um processo ético profissional. Então, o que a gente orienta, tanto para os novos como para os colegas já mais experientes? Sempre repensar os seus atos, sempre ter um atendimento humanizado, sempre atender as pessoas muito bem. Eu acho que só de você fazer isso, dá para a população aquilo tudo que você aprendeu, com ética, com dignidade, com humanização, o problema vai ser nulo, não terá problema para isso. Então, na maioria das vezes, Dr. Jorge Akio, os problemas éticos profissionais, as demandas éticos profissionais, então o senhor com certeza traz para a gente que há uma dificuldade de relacionamento, muitas vezes, interpessoal, então, né? A questão de conversar, a questão de saber trazer os pontos de vista de uma maneira respeitosa, então tem muito a ver com isso, né? Sim, isso tem muito a ver. E uma outra estatística que nós observamos é que processo ético tem partido mais de serviço público e muito pouco do serviço privado. Aí, o que a gente analisa, o que isso traduz para a gente? Talvez o médico esteja muito cansado ou muito exigido, ou a demanda é muito grande, ele termina já recebendo aquele paciente com uma certa fadiga, talvez não atentando para que o paciente que procura esse médico já tem alguma dor, já tem alguma queixa, e se o médico não recebe esse paciente com um certo carinho que aquele paciente está precisando, aquele momento pode já iniciar um certo atrito. Uma outra coisa seria o próprio serviço público, que na própria organização do fluxo desse atendimento deveria ter uma espécie de preparo melhor, tanto no pré-atendimento, como orientar o paciente, de dizer que ele vai ter que aguardar o médico, que ele vai ter que explicar o que ele está sentindo, que não é exigindo que o médico vai precisar decidir, é o médico que vai decidir o que aquele paciente está necessitando. Porque o que acontece algumas vezes é que o paciente chega com uma espécie de uma lista de supermercado, dizendo: eu tenho isso, 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 eu quero isso, isso, isso. Hoje tem faculdade de medicina no Google, né, doutor? Então, é esse tipo de coisa que a gente orienta para que não aconteça. E se o médico perceber que aquele paciente vem com uma demanda de uma maneira errônea, vamos dizer assim, que ele possa orientar: olha, meu senhor, minha senhora, eu gostaria de ouvir primeiro sua queixa, eu ouvir há quanto tempo isso começa. Uma boa anamnese já vai minimizar qualquer tipo de problema. Sim, eu vejo com muita importância o senhor ter trazido para a gente esse momento que vive hoje, que não deixa de ser um momento de autocrítica da classe médica, né, em relação ao próprio relacionamento interpessoal propriamente dito, e essas aulas de ética médica, né? Então quer dizer que o estudante de medicina, né, estando ali prestes a se formar, ele tem toda uma gama de matérias a serem cumpridas dentro da Faculdade de Medicina, e o Conselho Federal, com o apoio dos conselhos regionais, traz também para esse médico, logo recém-formado, então, sim, uma aula de ética médica, é isso? Sim. Inclusive, se você me permite, eu até trouxe aqui um código aqui para lhe apresentar. Esse código ele é dado para todos os alunos que estão na aula de ética médica,
E o que a gente ouve muito hoje também, o jovem médico, ele diz, para que serve esse conselho? A gente só paga, é só para punir a gente. Na realidade, o conselho não é só para punir. Ele orienta, ele regulamenta. Educa, porque nós temos o programa de educação médica continuada. Inclusive, fica aqui o convite para você, como ginecologista brilhante que você é. A ginecologia é a área assim, que mais carece de educação médica continuada, porque é o momento que o paciente está mais delicado, que é o momento do parto, principalmente da obstetrícia, né? Então, que o Conselho apoia bastante a educação médica continuada. Nós colaboramos com os colegas médicos que queiram trazer professores para ministrar aula. Nós apoiamos no sentido de que passagem aérea para esses médicos e a hospedagem para esses médicos. Então, tudo isso gera um gasto, uma demanda que o CRM também cumpre o seu papel educacional também junto ao médico mesmo formado, né? Exatamente. Porque é um dever também do Conselho de Medicina, é a educação médica continuada, né? E outra coisa, nós estamos tentando cada vez mais também prestar um serviço, além de só esse, de fiscalizar, regulamentar e julgar o médico. Os conselhos estão tendo uma mudança com o que a gente tem feito para a prestação de serviço. Esse certificado digital, que hoje o Conselho Federal de Medicina está dando para os quase 700 mil médicos que existem no Brasil, o certificado digital ele é comprado pelo próprio Conselho Federal de Medicina e ele passa para o médico gratuito, ele não vai ser cobrado nada. O médico só tem que fazer a solicitação, ou pelo site, ou presencialmente, na sede do Conselho Regional de Medicina, e pedir o seu certificado digital. Porque hoje a telemedicina é uma realidade, né? E o certificado digital é exatamente essa assinatura eletrônica de uma receita, de um laudo médico, de um atestado que o profissional vai dar ao seu paciente. É uma contribuição para institucionalizar até mesmo plataforma de telemedicina, né? Estou vendo aqui que você tem prontuário eletrônico, tem plataforma de prescrição médica com receitas, atestados, exames e outros. Exatamente. Bem interessante. Normalmente os serviços privados e as operadoras de saúde começaram a institucionalização desse paradigma aí informativo no marketing digital há cerca de 10, 12 anos, e a gente vê um serviço aqui agora tocado, pioneiro, pelo Conselho Federal de Medicina. Super interessante, eu não tinha ainda o conhecimento a respeito, e creio que muitos colegas médicos não têm ainda o conhecimento. Nós tivemos um certo atrito no começo da telemedicina. Eu acho que um pouco antes da pandemia, 2019, houveram algumas grandes instituições querendo criar uma telemedicina própria. Como se fosse privada, né? Para comercializar, né? Privado, que eles iriam fazer uma espécie de uma equipe de atendimento médico que iria fazer um atendimento meio que de grande escala, que isso daí não foi aceito pelo Conselho de Medicina, só que na época da pandemia foi um pulo para uma pressão a mais para o Conselho para regulamentar a telemedicina, né? Então, todo mal traz um bem. Um dos bens que trouxe essa doença que foi tão horrível, que todos nós perdemos entes queridos, colegas, parentes, amigos. A telemedicina se desenvolveu anos-luz. Se desenvolveu rapidamente com o problema do Covid-19. Não só na medicina, né? Nós tivemos isso também no setor jurídico, né? Hoje os advogados também têm audiências por videoconferência. Hoje qualquer equipe de marketing hoje tem muita reunião por teleconferência. Então, acho que a pandemia trouxe esse ensinamento, além de conhecimento médico também, trouxe esse ensinamento que foi propiciar melhor essa tecnologia da telemedicina. Interessante o senhor falar isso, porque realmente, o senhor já disse aqui, muitos colegas imaginam que o CRM tem um papel apenas fiscalizador e julgador. Na verdade, nesse contexto, a educação em saúde hoje está presente, né, nessa plataforma aí vislumbrada por esse certificado digital do CRM, né? Dr. Jorge Ack, eu gostaria de perguntar ao senhor, que é uma demanda que existe assim, em relação aos nossos clientes, aos nossos pacientes, né?
quando um paciente, familiar ou cliente pode ou deve procurar o Conselho Regional de Medicina? Quais são as informações, ao que se presta também esse exercício social do Conselho Regional, né, de Medicina da região? Quando o familiar ele deve estar procurando CRM, com qual objetivo? Há uma função esclarecedora também de fatos, mesmo antes de um julgamento? Como isso funciona? Sim, o Conselho de Medicina está de portas abertas tanto para o médico como para a sociedade, né? Nós temos o site no Conselho Federal e nos regionais, que é o site de busca por médico, né? Isso é muito interessante. Isso daí é interessante. Que a gente tem um paradigma hoje de muitos médicos formados no exterior, né? Que, que ainda não são médicos, são porque profissionais da área da medicina, mas não tem o registro no Conselho Federal de Medicina. Né? Ele pode ser profissional em outro país, mas no Brasil ele não é médico, né? Então, o que eu recomendo à população? Que o próprio site ele já é bastante intuitivo e instrutivo, que você pode procurar várias informações no site sem precisar sair da sua casa. Uma coisa uma ferramenta que é muito bem utilizada é a busca por médicos. Como é que se faz essa busca? Existem algumas áreas da medicina que são mais problemáticas por conta desse relacionamento médico-paciente, por conta de prováveis desacordos entre o médico e o paciente, como cirurgia plástica, dermatologia, ginecologia obstetrícia. Então, se a população começar a perceber que ele pode entrar no site e pesquisar se aquele médico ele é um médico regular, se ele tem uma especialização, se ele atende aquilo de uma maneira isso tudo ética, vai estar registrado, a pessoa tem como acessar. Sim, ele vai acessar e vai ter todas essas informações. Hoje nós recebemos alguns tipos de solicitações. Recentemente, essa semana, eu recebi uma solicitação muito engraçada, eu vou comentar aqui, não seria antiético, porque eu não vou estar dizendo o nome aqui de ninguém. Sim, senhor. Um cidadão, ele disse que ele já operou a vista e ele já teve um problema. E agora ele vai operar uma outra vista com um outro problema e ele gostaria que o conselho informasse para ele qual era o melhor médico para que ele pudesse operar aquela vista dele que não fosse ter problema. O conselho não vai poder chegar e dizer para esse cidadão qual é o melhor médico. Nós temos N bons profissionais, né? Então, o que eu recomendo é exatamente, ele pode entrar no site e ver se aquele médico ele está regular, se ele tem especialização na área que o paciente está procurando. O que é importante, assim, o senhor está aqui para testar, essa pesquisa do profissional eu vejo que é muito vingadora no sentido de um bom desfecho, no caso, por exemplo, de uma cirurgia, né? O senhor falou da cirurgia plástica. Sim. Então é observar se o profissional tem o título, né? Se ele tem a residência médica, se ele tem o RQE. Exatamente. O senhor pode trazer para a gente o que é esse RQE, para as pessoas assim leigas saberem como pesquisar, e já é um ponto de partida para saber se é um profissional que tem a acurácia, o gabarito para estar realizando aquele procedimento. Certo. O RQE significa Registro de Qualificação de Especialidade. O registro de qualificação de especialidade ele só é obtido por duas modalidades. É a residência médica e a prova de títulos da AMB. Associação Médica Brasileira. Né? Que através das especialidades médicas, que são as 55 especialidades médicas, que têm as suas subespecialidades dentro das suas áreas de atuação. Então, o paciente que está procurando um médico, que ele vai querer fazer o exemplo da cirurgia plástica. Existem dois tipos de cirurgia plástica. A cirurgia plástica estética é uma cirurgia que ela tem que garantir o resultado que o paciente está procurando, né? Agora, é lógico que o profissional médico vai dizer se aquele paciente vai ter ou não aquela garantia. Se aquele paciente ele é primeiramente atendido, é a primeira cirurgia que ele vai fazer, mas ele é um paciente obeso, ele é um paciente que já tem fatores diabético, de risco, que tem problemas de cicatrização. Na anamnese, o cirurgião vai avaliar e vai dizer, olha, a sua cirurgia ela teria que ser feita num hospital que garanta todos os requisitos para que você não tenha nenhum problema. Mas, independente de tudo isso, para a sua cirurgia, o seu nível de açúcar tem que diminuir,
você tem que procurar fazer alguma educação alimentar, você tem que perder um pouco mais de peso para que aquela sua cirurgia seja bem sucedida. E mais o pós-operatório também. O cirurgião vai ter que orientar a respeito do pós-operatório. É um problema que também nós observamos na cirurgia plástica. Mesmo o profissional, o paciente fazendo com um excelente profissional, o profissional realiza com carinho, com zelo, com a ética, com o profissionalismo que ele tem, e o paciente não dá aquele cuidado que merece no pós-operatório. Então, o senhor está trazendo um assunto que é muito importante, que é a responsabilização do ato médico. Exatamente. Essa responsabilização, a gente vê em alguns ensaios, alguns artigos, até de livros sobre ética médica, que há de se considerar, isso é até antropologia, a responsabilidade que a pessoa tem também, né? Sim. Diante de um procedimento realizado. Tem que fazer por onde merecer para ter o resultado também, né? Exato. Não dá para esperar só do profissional que realizou o procedimento um resultado benéfico quando a pessoa não segue à risca a recomendação. A responsabilidade é dos dois, tanto do médico como do paciente, né? Exatamente. Já que você citou isso, eu tive um caso hoje, no atendimento lá no CAPS, de uma paciente que ela já estava na 3ª consulta e eu observava que ela só ia lá para renovar a receita e a paciente não melhorava. Tempo que eu gastei para tentar conscientizar a mãe e a filha, que era uma adolescente com transtorno psiquiátrico, e ela achava que a situação dela seria só tomar a medicação. A estrutura familiar estava toda desorganizada. E eles achavam que só eles botando remédio na boca da paciente que ela ia começar, e eles não estavam observando que a estrutura familiar era complicada e era fato de gatilho para a situação daquela moça não melhorar. Então são situações que eu disse, olha, a responsabilidade é minha de passar o melhor medicamento, dar a melhor conduta para que a sua filha melhore. Mas a senhora também vai ter que fazer a sua parte, a sua filha vai ter que fazer a sua parte para que ela obtenha isso no tratamento dela. O papo de médico é isso. A gente procura aqui trazer o entretenimento, trazer também para vocês as informações que são necessárias de acordo com as entrevistas, os profissionais que a gente traz aqui, e a gente tem, assim, uma esperança bem grande de conscientização também, sabe, Dr. Jorge Akio? Porque a gente fala, às vezes, sobre responsabilidade civil médica, sobre o ato médico, né, sobre a responsabilidade médica, e a gente vê, assim, que existe uma prestação de serviço por parte do Conselho Regional de Medicina, então são os médicos que estão se propondo, através de seus representantes também, em trazer esses esclarecimentos para a sociedade. Então a gente vê que existe uma infraestrutura já normativa, né, que vem de um período anterior, relacionado a essa estrutura propriamente dita de auxílio à sociedade. Então, porventura, não há amparo? Sim, existe um amparo, assim, uma responsabilização social do médico através de seus representantes perante a sociedade. E esse é um papel fundamental, porque às vezes as pessoas podem se esquecer que existe uma entidade que representa os médicos e que traz esse ponto de vista de esclarecimento e de formação de opinião, né? Não deixa de ser educação em saúde, né? Claro. A população tem que entender que o Conselho de Medicina, muitas vezes a gente escuta também esse tipo de comentário, que é um órgão corporativista que só está lá para defender, muitas vezes, o médico. É exatamente o contrário. O Conselho de Medicina ele visa principalmente o bem-estar e o bom atendimento da população. Ele procura saber se o médico está bem preparado, se o médico está seguindo a ética médica num bom atendimento da população. E o outro problema que a gente ouve também do médico dizer que o conselho só serve para punir, que o conselho não deveria estar ali só para punir. Nós temos que entender, os médicos, principalmente os jovens, têm que entender que se não existisse o Conselho de Medicina, qualquer atrito entre um médico e o paciente, você ia ser julgado por um delegado. Você é julgado por um juiz. Como é que um delegado ia poder julgar um relacionamento médico-paciente se o delegado não ia ter a formação para entender que aquele paciente não estava fazendo o cuidado necessário? E também como é que o delegado ia saber se o médico estava passando o bom tratamento para aquele paciente? Então, sim, você ser julgado pelos seus pares
pessoas que conhecem a sua profissão, conhecem a sua formação, então isso é uma tranquilidade também para o médico e para a sociedade. Principalmente para a sociedade. Porque nada melhor do que um médico estar julgando um outro médico para ele informar a sociedade quem é o bom médico ou quem não é o bom médico. Dr. Jorge Akio, eu venho agora para um momento um pouco delicado, porque o senhor nos representa hoje no estado do Amazonas. Mas há de se considerar, a gente tem que entrar nesse tema, que é um tema delicado, mas que eu venho procurando, sabe? O senhor tem um pouco de tempo mais formado, cerca de 10 anos a mais formado que eu, tenho 23 anos de formado, mas inclusive como professor de medicina, né? Eu sou preceptor de internato e professor de residência médica em algumas faculdades aqui do estado do Amazonas, e vem um momento assim da autocrítica, que a gente tem que colocar as sandálias da humildade e realmente reconhecer esse momento de transformação que passa a sociedade no mundo ocidental, né? A questão da humanização hoje tanto em voga, né? É claro que a gente tem que... O caminho a via, né, expressa é de dois caminhos, né? Um de ida e um de volta. A mão é dupla. A gente espera também o respeito à educação das pessoas. É claro que as pessoas estão sensibilizadas, muitas vezes num momento, né, em que as pessoas estão com uma dificuldade de saúde, e a gente entende isso, mas a gente tem que também fazer essa meia-culpa, né, em função das circunstâncias que se estabelecem hoje, principalmente com relação a processos éticos profissionais, né? E sobre esse assunto, o senhor já trouxe hoje a informação sobre a apresentação do Código de Ética Médica, uma aula de ética médica para os médicos, mas a gente faz uma autocrítica também. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, em função desse relacionamento interpessoal, né? Que a gente tem que melhorar também, né? Como profissional, como em outras profissões, as pessoas também têm que melhorar esse relacionamento interpessoal, né? As relações sociais, né? Que ficaram estremecidas, a gente pode dizer assim, com essa pandemia há pouco tempo atrás aí, muita gente enclausurada dentro de casa. O senhor que cuida da saúde mental sabe que muitos distúrbios, né, psiquiátricos, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, e a gente sabe que isso acomete também os colegas médicos. O senhor falou hoje sobre o acesso à saúde no sistema público, né? A gente pode estar falando de SUS e pode estar falando de síndromes como a síndrome de Burnout, que hoje está acometendo diversos profissionais na área de saúde, principalmente os médicos, né? Em condições insalubres de atendimento, em condições muitas vezes que não são essencialmente destacadas no ambiente hospitalar do sistema público, gerando doenças nos médicos também, tem a lesão de esforço repetitivo, né? Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, desse um conselho para os médicos que estão chegando hoje, que estão se formando, os nossos internos, né? O que é, doutor Jorge Akio, fazendo essa meia-culpa, qual é o papel do bom profissional médico, do bom médico, né? Como ele deve se portar, principalmente no momento do atendimento, do lidar com o ser humano? Gobira, você sabe que nós médicos somos um eterno estudante. Nós temos que passar todos os dias de nossas vidas nos atualizando, nos informando, e não só os conhecimentos médicos. O médico ele tem que também se atualizar nisso aí que você falou, no relacionamento interpessoal, não só com o paciente, mas com a sociedade. O médico ele está ficando um pouco esquecido dessa parte pessoal dele, porque ele tem uma vida muito acelerada, muito trabalho, e ele termina esquecendo que ele tem que ter esse momento. Ele tem que ter uma atividade física, ele tem que cuidar da saúde mental dele, ele tem que cuidar da saúde física. Ele tem que perceber o momento que está extrapolando a capacidade dele de atender. Como você disse, isso é uma coisa muito delicada e que o médico ele simplesmente entra no piloto automático e ele tem que saber a hora que esse piloto automático, você tem um voo daqui em Manaus, São Paulo, o piloto lá em cima, eu não entendo muito daquilo, mas ele deve apertar o botão do piloto automático numa certa distância, mas depois quando já está chegando perto, ele vai ter que tirar do piloto automático e ele vai ter que raciocinar
ali o que é que ele vai diminuir de velocidade, a hora que ele vai baixar o voo. E é exatamente isso que o médico precisa saber. Ele vai ter que melhorar cada vez mais. Todos nós precisamos disso, não só os médicos, melhorar esse relacionamento interpessoal. Porque isso está um problema da humanidade. Exatamente. Não é só na medicina, isso está um problema da humanidade. Às vezes querem colocar essa carga numa classe, no né, médico, doutor? não. A população mundial está com pavio curto. Essa pandemia serviu para esclarecer mais uma coisa. Quem tinha problema psiquiátrico e estava estabilizado, desestabilizou. Quem não tinha problema psiquiátrico apresentou. Verdade. E quem já estava descompensado, quem já estava ruim, descompensou. Então, assim, foi muito ruim esse isolamento social, familiar. Muita gente desencadeou várias síndromes de ansiedade, depressão. Esse isolamento, as pessoas perderam noção do que era voltar a ter essa conversa, esse contato presencial. Teve pessoas que tiveram dificuldade, tem pessoas que até hoje ainda não conseguiram voltar para a sua vida normal. Eu conheço algumas pessoas que ainda não conseguiram voltar. Então, assim, nós temos que tentar nos aprimorar cada dia mais, porque a vida é isso, ela é eternamente modificada, tudo é muito rápido, a medicina, a economia, a engenharia, e você tem que se adaptar com essas mudanças que é apresentada para a gente. E hoje, com a velocidade das informações nas mídias, né, principalmente, a gente vê que também as pessoas estão mais esclarecidas, né? Elas chegam conosco no consultório, nos hospitais, então elas já têm a sua faculdade de medicina do Google, e a gente tem que estar pronto também para esclarecer de forma franca e de uma forma que haja também um entendimento para a pessoa, né? Porque eu costumo dizer assim, doutor Jorge Akio, a gente que fez a faculdade de medicina, a gente que sabe o quanto a gente teve que se dedicar, a gente teve que correr atrás, né? Ainda é uma profissão que traz um estigma positivo, né? Uma honraria diante de qualquer família, né? Quando a gente tem uma pessoa que faz uma faculdade de medicina, que se forma médico. E esse aqui vai ser sempre um espaço de valorização dos bons médicos. O senhor é um representante deles hoje no estado do Amazonas. E aqui as palavras ditas vão ser de certeza médica e de gentileza médica também, que é o que a gente busca, né? As palavras positivas, porque eu vejo que é isso que traz evolução para a sociedade, né? E buscar, dentro do possível, a justiça, quando há necessidade, né? Porque a gente sabe que existem as exceções. Agora, não é querer transformar o que é infrequente em frequente, né? Então, a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu sempre tive esse pensamento, eu sei que sou coaduna com ele, de que todos nós fizemos uma faculdade de medicina para estar atendendo o próximo nas suas necessidades, trazer o alívio da dor, né? A doença, afastar todos os males, a gente tem isso no juramento hipocrático. Então, que esse seja aqui um espaço de esclarecimento também para a população, que já teve algum embate, algum problema com algum médico e que traga clareza para as pessoas de saber que, na sua grande maioria, os médicos contribuem com a sociedade e com a evolução do nosso país, né? Dentro desse contexto. Você fez uma pergunta no começo da fala anterior, dizendo o que seria um recado importante para a gente ter um bom relacionamento médico-paciente. Eu acho que tem uma frase assim muito curta e breve que diz muita coisa. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Se ponha no lugar do paciente. Você trate o paciente como se você estivesse do lado de lá e você quisesse ser tratado daquele jeito. E a mesma coisa, isso deve ter esse tipo de orientação que o paciente também tem que ter, que ele deve também tratar o médico bem, porque eu acho que é isso. Maus tratos ou mau relacionamento vai gerar uma mão dupla de hostilidade ou de gentileza, né? Então, se vai gentileza, volta a gentileza. Então, acho que a sociedade também tem que refletir um pouco a respeito disso, né? Porque o médico realmente ele estudou, ele está lá para querer fazer o bem. Se ele
E como ele é um ser humano, Ele pode estar Ele descompensado. descompensa também, ele está sujeito. Ele está né? sujeito, ele pode estar descompensado, ele pode estar passando problemas, mas ele tem que estar lá, ele tem que estar cumprindo o horário dele, ele tem que estar lá cumprindo a metas de atendimento, que hoje essas cooperativas exigem muito metas, número de atendimentos. Então, isso aí é uma coisa que vai cansando o profissional e ele tem que saber o momento de sair do piloto automático e começar a puxar o freio, né? Para ele poder fazer um bom atendimento. Pois é, pessoal, agora chegou a hora da gente falar, aquele momento, falar das indicações que a gente dá muitas vezes de livros que são agregadores, que são legais de ler, que entram no imaginário da formação pessoal de cada um nas diversas profissões. Eu, como médico, venho trazendo para vocês, de acordo com os temas que a gente vem abordando, alguns livros. Hoje eu estou trazendo para vocês, do Renato Polito, Super Dicas para Falar Bem, em Conversas e Apresentações. Isso aqui é um livro meu de cabeceira. Uma vez por semana dou uma lida. Muito interessante, super resumido. E para quem gosta de falar, para quem gosta de trabalhar com comunicação e marketing, olha, ainda tem livro bom para ler. Não é só na internet que a gente acha coisa boa para ler, não. Às vezes a gente está no celular o tempo todo e a gente consegue, no papel, conseguir ainda informações bem legais. Outro livro de cabeceira também que a gente está indicando hoje é O Segredo. Esse aqui é best-seller, né? Esse aqui é um pouco resumido e aqui a gente descobre que a gente não vive só, né? E vários elementos da natureza, da sociedade, né, das instituições estão, na verdade, agregados, unidos em benefício da humanidade. Então não é só filosofia, é prático pra caramba. Muito legal de ler também. Dando continuidade aqui ao nosso Papo de Médico, hoje com o Dr. Jorge Akel, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas. Dr. Jorge, fundação do CFM vem de 1951, com o objetivo de fiscalizar, como a gente já falou, normatizar a prática médica no Brasil. E aí eu quero puxar o gancho. O gancho é uma palavra que é quase o nome aqui do programa. Eu sempre utilizo em todos os programas. Como é que fica essa situação? O estudante que faz uma faculdade fora do Brasil, e como é que a gente faz para fiscalizar esse estudante que chega ao Brasil para exercer a medicina? Quais são as formas que esse estudante, que esse profissional da área médica pode exercer a medicina dentro do Brasil, tendo feito faculdade fora do Brasil? Doutor Gobira, isso daí é um assunto bem delicado para a gente falar, um assunto polêmico, um assunto que tem dado algumas dores de cabeça. Tem a ver com ideologia e política também, né? Muita ideologia envolvida nisso aí, muita política envolvida nisso aí. Você lembra, acho que desde a época que você era estudante, eu lembro desde a época que eu era estudante de medicina, já existia a revalidação do diploma de alguns médicos formados no exterior para iniciar no Brasil. Na época, sim, era uma prova de revalidação do diploma. Ela ainda existe, né? Existe de uma maneira como os políticos falam que quando existe um projeto de lei, que eles começam a desvirtuar o projeto, que eles chamam de introduzir o jabutis, né? Isso é o termo que os políticos usam, né? Alguns médicos não sabem o que significa. É um projeto que vai estar todo desvirtuado do que ele foi o original. Como tem muita gente grande envolvida nisso, donos de universidades, brasileiros que têm universidades no exterior, que têm interesse de que registre esse pessoal aqui no Brasil, eles têm verdadeiros lobbies, porque a decisão de como isso funciona passa, infelizmente, pelo Congresso Nacional. Mas uma coisa importante não é uma decisão só do Conselho Federal de Medicina. Mas graças a Deus, me parece que, o senhor pode confirmar para mim, o Conselho Federal de Medicina não atestou isso, né? Então ele não reconhece a pessoa que não faz a prova de título como médico, né? Não, lógico, se o cara que forma, o cidadão que forma no exterior, ele vai ter que ter a revalidação para ter o título. Como acontece em todos os países do exterior, né? Do mundo. Só que, como eu te falei, ele está sendo cada vez mais descaracterizado porque teria que ter um processo de uma análise minuciosa. Teria que ter prova teórica, teria que ter prova prática, teria que ter anos para testar esse profissional. Não seria uma simples provinha que o cara vai lá de múltiplas escolhas, vai marcar e vai ser aprovado. Então, como isso aí tem mudado de ano para ano e tem tido uma pressão muito grande desses estudantes que formam no exterior,
judicializam para que eles sejam registrados nos conselhos de medicina sem prova. E, por incrível que pareça, doutor Gobira, alguns juízes ordenam alguns conselhos regionais para registrar esses médicos, esses profissionais com esses diplomas, sem fazer nenhuma prova de revalidação. Eu até brinco dizendo o seguinte: eu gostaria que esses juízes, esses juízes que deram esse parecer, que eles se consultados, que ele e a família dele fossem consultados com esses médicos, né? Então, o Conselho de Medicina recorre a essas demandas esdrúxulas que alguns juízes não seguidores de uma ética do próprio magistrado fazem uma determinação dessa, né? E o Conselho Federal e os conselhos regionais, a maioria das vezes, tem ganhado, a grande maioria, de revogar esses pedidos desses profissionais que querem registrar sem revalidação. Então, é mais um papel do Conselho Federal e dos conselhos regionais, né, defendendo a população de profissionais que a gente não tem uma certeza quanto à formação minuciosa da arte médica dessas pessoas. Exatamente. Né? Existem algumas universidades fora do Brasil que são faculdades que são um curso técnico e eles dizem que são médico. Eles têm um curso técnico e aqui eles querem ser registrados como médico. Sabe, não existe lugar nenhum no mundo que tenha uma liberdade tão grande para fazer um registro desse igual aqui no Brasil. O que tem acontecido de ruim, Gobira, nisso, essa prova de revalidação, ela foi cada vez ficando mais descaracterizada por conta dessa pressão que tem tanto do judiciário como tem do legislativo. E termina que está abrindo um campo para uma medicina de péssima qualidade. Eles estão querendo fazer uma medicina para pobre e uma medicina para rico, porque o Brasil vai continuar tendo ilhas de excelência, ilhas de bons atendimentos, e nós temos esses profissionais excelentes no Brasil e vamos continuar tendo. Mas, infelizmente, está tendo também uns bolsões desse tipo de formação suspeita. Esse programa de revalidação começou com um projeto em 2019 de ser um Revalida Light. Não sei se tu ouviu esse termo. Esse termo, os deputados começaram, porque tem aqueles lobbies da Associação Médica, dos conselhos regionais, para que impeçam esse tipo de jabutis nesses projetos de lei, né? E terminou que teve um momento que foi acatado esse Revalida Light. Era uma coisa muito simples. Hoje, tem acontecido alguns pedidos de juízes que não tem nem o Revalida Light. Ele tem só a conferência do diploma. Só confere se ele tem toda a documentação e está sendo aprovado. Como é que a gente faz para fiscalizar uma pessoa, por exemplo, que se formou num outro país, uma outra língua, infraestrutura de faculdade, não sabe nada? É testar. Quer dizer, a gente está sendo cada vez impedido de testar esse pessoal. Nós estamos sendo cada vez mais impedido de testar esse pessoal. Eu quero que o senhor esclareça uma coisa que é importante aqui em Manaus, por exemplo. Eu fiz uma denúncia há um tempo atrás, também eticamente não vamos usar o nome de ninguém, apesar de não ser um profissional médico, né, registrado em Manaus, mas eu mandei esse exame, né, para o CRM, eu não sei se chegou às mãos do senhor, mas um indivíduo fazendo um exame de ultrassonografia, um exame radiológico, né? Que não tinha CRM. Exatamente. Tinha um famoso RMS. RMS. O senhor recebeu essa denúncia, né? Significa Registro do Ministério da Saúde. Então esclareça, doutor. Esse não é médico. Ele não é médico. Esse profissional, ele não é médico. RMS foi uma terminologia criada no governo quando importou aqueles cubanos. Nada contra o povo de Cuba, nada contra nenhum cidadão cubano. Eu estou dizendo contra os profissionais que tinham um diploma em Cuba de médico, que não é a mesma formação que nós temos aqui, e que eles chegavam aqui e que nós tivemos uma pressão muito grande
para que a gente registrasse, a gente que eu digo, os conselhos de medicina registrassem esses profissionais sendo médicos. O conselho recorreu, foi uma batalha judicial muito pesada para o conselho. Foi quando o Ministério da Saúde criou esse RMS. Esse RMS era para trabalhar exclusivamente na atenção primária. Exclusivamente na atenção primária, naqueles programas de governo atendendo postos de saúde. Eles não poderiam estar fazendo exame, isso aí foi em hospital. Isso daí estava fazendo exame de ultrassonografia em hospital. Nós tivemos que, como o Conselho de Medicina só fiscaliza médico, esse profissional não é médico, nós tivemos que fazer a fiscalização no hospital que permitiu aquilo, notificar, multar o hospital e o diretor técnico. O diretor técnico é um médico que seria responsável por todos os profissionais médicos que trabalham naquela instituição. Se aquele profissional tinha um carimbo escrito médico com RMS, ele não poderia estar dando laudo de ultrassonografia. Então, assim, foi uma sindicância, isso está acontecendo. Provavelmente vai virar processo ético contra o diretor técnico do hospital e algum tipo de notificação ou informação para o Ministério Público desse hospital que contratou esse profissional. O meu objetivo naquele momento não foi nem criar nenhum tipo de dano ou leso não, isso aí nós outra até pessoa, agradecemos, mas foi esse tipo defendendo a população. Exatamente. De pessoas que estão prestando um serviço que não estão capacitadas para aquilo. Exatamente. Dr. Jorge Akil, sobre esse assunto, né, sobre revalidação de diploma, sobre uma série de circunstâncias que a gente vem vendo em nosso país, eu busco lá um pensamento do Juscelino Kubitschek, grande médico, né, anestesiologista, um dia presidente do Brasil. É inútil fechar os olhos à realidade. Se o fizerem, a realidade abrirá nossas pálpebras e nos imporá a sua presença. Então a gente tem que lidar com a realidade, com uma boa formação ética e moral, né? Exercitar isso na sociedade, porque sim, nossos filhos e netos com certeza terão uma sociedade mais evoluída. Então eu vejo que esse paradigma com relação à revalidação de diploma médico precisa ser cada vez mais institucionalizado, cobrado, para a gente ter segurança, né? Ter segurança quanto à formação dessas pessoas e no atendimento dos nossos entes queridos, né? Nossos entes queridos e de nós mesmos, né? Num futuro bem próximo, se cada vez mais foram absorvidos pessoas sem diploma médico atestado em território nacional. Essa frase perfeita, gostaria depois até que você me compartilhasse isso aí. Isso aí é o nosso dia a dia dentro do Conselho de Medicina, né? Tem muitos colegas dentro do conselho, às vezes nós somos um grupo heterogêneo, nós somos plural, nem todo mundo tem a mesma cabeça. E eu tento esclarecer, passar essas informações para os conselheiros, porque a maioria das informações chega na presidência. Né? Tipo essa sua denúncia que você falou, a gente distribui para o corregedor de sindicância, para o corregedor de processo, para o setor jurídico. Mas esse problema, que nós não podemos fechar os olhos que os problemas estão lá dentro de uma maneira grande e esse volume está cada vez crescendo mais. Esse problema que a gente não pode fechar os olhos e que nós estamos fechando os olhos. Vou voltar para o problema de médicos formados no exterior. Nós temos que seguir uma checklist para aprovação de tudo isso, com o teste do Revalida, ligar para a universidade onde ele fez esse Revalida. Saber se cursou lá. Se ele fez a universidade. Nós temos recebido muitos Revalidas falsificados. Nós temos recebido diplomas da Bolívia, de Cuba, falsificado. E isso, às vezes, não é descoberto naquele momento, porque tem uma pressão muito grande por determinação judicial para que registre aquilo com uma certa pressa e o problema só é descoberto depois. Quando a gente segue esse checklist, que a gente tem que ligar para as universidades, mandar e-mail, pedir a confirmação daquele diploma, a grande maioria dessas universidades respondem. Cuba não responde. E sabe o que é que nós temos que fazer?
perante a não resposta da Universidade de Cuba, para saber se ele cursou ou não, nós temos que esperar 45 dias por uma determinação do STJ e nós temos que registrar. No escuro. Isso é nível Brasil. Então já existe uma recomendação do STJ para isso. O Conselho Federal de Medicina perdeu na justiça, né? E nós tivemos que cumprir, porque determinação judicial cumpre-se. Então, isso o Conselho Federal recorreu e perdemos. E o STJ regulamentou que, depois de 45 dias, se Cuba não responder, tem que considerar que ele é médico e a gente tem que registrar. Eu dou o exemplo da minha filha. A minha filha é radio-oncologista, foi fazer um fellow nos Estados Unidos, conheceu um profissional médico da mesma área dela, um americano, namorou, casou, já está morando lá uns 3 anos e pouco, teve uma bebezinha recente. Iniciou aquele processo de revalidação do diploma lá, que é trabalhosíssimo, é longo, burocrático, intenso, é quase que uma outra faculdade que você tem que fazer. E depois ela percebeu que o processo dela estava parado. Ela entrou em contato com a Universidade de Houston, no Texas. Eles disseram, a universidade está 6 meses que não nos responde. Ela entrou em contato, não respondeu, pediu para a mãe, pediu para o pai, eu tive que ir lá para ver o andamento do processo. Mas a universidade lá não registrou ela automático porque já tinha passado 6 meses. Um dia. Aqui com 45 dias nós temos que dar o diploma e registrar. Um outro absurdo está o problema da língua. Esses estrangeiros, eles falam espanhol, eles falam francês, eles falam inglês, porque dessas repúblicas aqui de perto, a gente fala francês, mas infelizmente ele não está vindo da França. A gente fala inglês, mas ele não está vindo da Inglaterra nem dos Estados Unidos, que seriam excelentes profissionais. Chinês. Houve uma determinação judicial que você tinha que regulamentar o diploma de chinês, mesmo que se ele não tivesse o domínio do idioma português. Como é que você vai contratar um médico chinês que não sabe falar português e nós temos que registrar ele como médico? Nossa, assim, uma barbaridade tão grande que não dá para entender. Eu já falei em outros programas aqui, esse é um momento também, Dr. Jorge Akil, de crítica ao sistema e uma oportunidade de criticarmos. Então o espaço aqui é aberto para isso também, para o senhor trazer essa crítica que traz realmente um pouco até de revolta quando a gente pensa em tudo que a gente passou na vida, o que a gente estudou, as especializações, né? O senhor estava falando sobre o registro de especialidade, né, o RQE, e um dia eu, por exemplo, eu tive esse sonho, eu me formei médico, falei, um dia terei o título de especialista, terei a minha residência médica, meu RQE, e como é que fica o valor, né, desse tempo estudado, desse tempo investido para a formação médica, né? Então que fique esse momento de crítica. E eu quero passar nesse momento com o senhor para um outro assunto que diz respeito especificamente aos médicos, quanto aos seus direitos, porque eu estou tendo esse papo aqui hoje com o senhor e alguns colegas, né, nos dias a dias dos hospitais, eles vêm com a gente, conversam conosco a respeito de uma série de problemas, né, nos diversos locais em que há o atendimento. Nós já falamos aqui sobre alguns assuntos referentes a isso. E quais são os direitos do médico, assim, resumidamente? O que o médico tem direito? Por exemplo, ele tem direito de ter num plantão um conforto em que ele possa dormir, ele tem direito a uma alimentação durante o período de plantão. O senhor pode resumidamente dizer para a gente quais são assim, alguns dos direitos dos médicos? Esse livrinho ele é distribuído para todos os médicos, tanto os recém-formados como os formados já antigos. Isso tem lá no CRM. A página 19 aqui enumera, são 21 os principais direitos dos médicos. Eu vou ler aqui alguns relevantes. Os relevantes. Exercer a medicina sem ser discriminado por qualquer religião,
etnia, cor, sexo, orientação sexual, nacionalidade, idade, condição social, opinião política, deficiência ou qualquer outra natureza. Nacionalidade, mas para nós, né, que acabamos de falar aqui, pelo menos que tenha o revalida. Sim. Agora eu vou abrir um parêntese. Só com esse item aqui, nós já temos um parecer do Conselho Federal até para médico e paciente trans. Então, hoje, nós médicos temos que saber nos comportar e saber tratar tanto colegas médicos como paciente trans, né? Porque isso é uma realidade. Eu não estou aqui discutindo o mérito do caso, mas eu só estou dizendo que isso aqui é uma realidade e que para que a gente também não crie um problema nesse relacionamento, é respeitar e tratar essas pessoas como deve ser feito. Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas científicas reconhecidas, respeitadas na legislação vigente. Isso aqui nós já tivemos, isso aqui já foi muito politizado, isso aqui já teve até juiz querendo interferir no nosso código de ética a respeito disso aqui, né? Apontar falhas em momentos, contratos e práticas internas de instituições. Isso é um direito do médico, mas o médico ele fica muito receoso de exercer esse direito com medo de represália. Denunciar, né? Recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada onde as condições de trabalho não sejam dignas. Isso aqui é uma coisa muito frequente e que o médico também, muitas vezes, ele termina ficando acomodado sem fazer esse tipo de denúncia com medo de uma represália, né? Suspender suas atividades individualmente ou coletivamente quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer condições adequadas. É muito semelhante do anterior, mas que também volta para esse mesmo caso. Quantos de nós já trabalhamos e ainda trabalha em condições que não oferecem boas e a gente continua lá? Por amor à arte. Por amor à arte, a gente sabe que se a gente deixar de ir, a situação ficaria bem pior. Nós, como Conselho de Medicina, nós temos o poder de orientar e pedir o encerramento ou fechamento daquela instituição se não cumpre todas as necessidades. Isso é um momento que tem que ser muito bem pensado para o Conselho, a hora que ele entrar numa instituição, num hospital, uma interdição, né? Para pedir uma interdição dessa, ele vai estar fazendo o trabalho dele, mas ele pode estar causando um problema para a população muito pior. Às vezes é a única oportunidade de uma comunidade carente. Então, é uma espécie de um mal que traz o bem e que a gente termina aceitando aquilo de uma maneira que não é o certo e a gente termina acatando aquilo, né? Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados, públicos, em caráter filantrópico ou não, ainda que faça parte de seu corpo clínico, respeitando as normas técnicas aprovadas pelo Conselho Regional de Medicina. Requerer desagravo público do Conselho Regional de Medicina quando atingido no exercício de sua profissão. Isso aqui a gente ia pedir todo dia né? Se a gente fosse fazer isso aqui, todo dia tu ia pedir desagravo por conta das situações que os médicos passam, principalmente no serviço público, né? Decidir em qualquer circunstância, levando em consideração sua experiência e capacidade profissional. Lógico, isso o Conselho Federal está trabalhando em cima disso, que é a autonomia do médico. O Conselho Federal e o Conselho Regional e os Conselhos Regionais continuam trabalhando pela autonomia do médico. Autonomia tem muito a ver, doutor Jorge, que eu também puxo o gancho aqui, para o ato médico, né? Que é um problema também, uma circunstância que a gente vem passando, né? Até brigas judiciais, né? Infelizmente, em função de outras profissões estarem querendo exercer ilegalmente a medicina, isto é, atuando em áreas médicas e sem responsabilidade nenhuma, né? Sim. Que a responsabilidade é de quem tem o ato, né? Então, Exato. Se o ato é médico e a pessoa pratica, a partir de outras profissões, um ato médico,
a gente não tem nem muitas vezes um subterfúgio até jurídico de não ter como responsabilizar a pessoa, né? Eu oriento a população que, quando souber desse tipo de situação, denuncie, né? Denuncie para o próprio Conselho de Medicina, que a gente vai tomar as devidas providências, né? Então, a importância da autonomia do médico é primordial no tratamento, porque você, como médico, sabe que existem as indicações off-label, coisa que juiz, quando ele vai analisar um processo médico, ele só vai ler só vai decidir pelo que está escrito na bula, enquanto que o médico sabe que indicações off-label, muitas vezes, ela é tão importante quanto as on-label, né? Recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência. Hoje tem um clássico aí, vou puxar o gancho para mim, gineco-obstetra. Hoje a gente tem o aborto legal, né? Então, por exemplo, eu faço parte de uma empresa que presta serviço em instituições públicas aqui em Manaus, em que existe especificamente o serviço de aborto legal, e que temos colegas, né, que não aceitam administrar medicamentos abortivos, mesmo havendo a chancela jurídica, né? Então é um exemplo clássico, né? Estabelecer seus honorários de forma justa e digna. Aí eu quero pegar outro gancho, porque é uma demanda de muitos colegas. Doutor Jorge Jaque, o senhor tem conhecimento disso como nosso presidente aqui no Conselho Regional? Hoje ocorre uma certa institucionalização da prestação de serviço médico através de empresas, prestadores de serviço, que contratam médicos sem a legislação trabalhista ser respeitada, e muitos médicos se sentem reféns diante dessa situação. São empresas que prestam serviço para a parte pública, né, e a parte privada também, tanto hospitalar quanto ambulatorial, e muitas queixas de não terem seus direitos respeitados, né? Direitos trabalhistas e também atraso de honorários, de repasse de honorários, né? Hoje a gente tem, por exemplo, no sistema público, o portal da transparência. A gente vê quando é emitida a nota fiscal, por exemplo, e aí a gente tem profissionais sofrendo como outros profissionais da área de saúde, com 3, 4, 5, 6 meses de atraso no repasse de honorários. Qual a orientação que o senhor dá para esses médicos denunciarem esse quadro? Muitos me procuraram para fazer essa pergunta para o senhor. Doutor Gobira, se você fizesse essa pergunta para mim há 5 ou 10 anos atrás, eu iria te responder diferente da maneira como eu vou te responder hoje. Se você me perguntasse isso há 10 anos atrás, eu ia dizer que isso aqui não era um problema do Conselho de Medicina, porque isso aqui é um problema trabalhista, isso seria para sindicato, né? Ou para associação médica. Só que como a vida está mudando, os conselhos também estão mudando, e nós temos que defender tanto a população como os médicos. Então o conselho tem acionado alguns hospitais, tem intercedido com alguns hospitais para que respeite esse tipo de situação, né? Faz uma fiscalização dirigida no sentido de que crie uma espécie de um termo de ajustamento de conduta com esse hospital. Não chegar lá só para punir, mas para chegar lá para fazer uma orientação, dizer que aquilo ali está errado, que eles devem corrigir isso. Então, esse caso, com certeza, cabe denúncia dos colegas médicos, né? Sim, claro. Claro. Há 10 anos atrás eu ia te dizer que isso aí procure o sindicato. Você já foi do sindicato, você sabe muito bem que essa demanda seria exclusivamente do sindicato. Só que com o passar dos anos, os conselhos têm mudado e hoje o conselho entende que isso daí também é uma responsabilidade nossa, né? É direito do médico com deficiência ou com doença, nos limites de sua capacidade de segurança dos pacientes, exercer a profissão sem ser discriminado. Isso aí também é uma coisa que é lógica. Então esses são os principais direitos dos médicos. Agora, os deveres, Gobira, é o restante de tudo isso aqui. 20%, né? São os direitos, 80% são os deveres. Né? O restante tudo é dever, né? Então é isso. Mas como você falou aqui dos honorários, nós tivemos a última plenária do ano no Conselho de Medicina, foi ontem, eu até postei isso, e eu disse para os meus pares ontem
Esse era um outro assunto muito delicado, alguns anos atrás, no Conselho de Medicina, a falar de honorários, falar de ganho médico. O médico não pode falar de dinheiro. Como se o médico tivesse, assim, uma fonte de sustento divina que caísse do céu, Uma coisa alguma mística. coisa. Eu não tenho nenhum desconforto de falar que nós vivemos num país capitalista. Eu rogo a Deus para que a gente continue num país capitalista e que a gente não entre num outro sistema diferente do que a gente vive, e que nós temos um SUS que também tá para assistir a população, mas que o médico tem que procurar a sua melhora, ele tem que procurar trabalhar para que ele consiga um honorário digno para que ele tem esse do direito, trabalho né? dele. Claro. E tem o dever de pagar os impostos, né? Exatamente. Sim, senhor. A gente falou a respeito disso em outro momento aqui, inclusive quanto aos tributos, às empresas de prestação de serviço médico. Num outro momento, a gente teve essa conversa aqui. Doutor Jorge Akio, a gente chega agora num período assim do programa que eu tenho certeza que o senhor vem manejar bem, através de suas palavras, alguns termos que são utilizados em certos momentos, e é para esclarecimento mesmo, para esclarecer as pessoas do que são esses atos, né? E o que trazem esses atos de responsabilidade para o médico, né? Então, existem 3 termos que são a imperícia, a imprudência e a negligência, né? E a gente sabe que são situações em que está sujeito o médico praticar um desses atos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito, com o intuito de esclarecer, porque muitas vezes as pessoas usam as palavras e, na verdade, não têm conhecimento, tem um preconceito, né? Então, eu vejo que é um momento de esclarecimento. O senhor pode falar um pouquinho para a gente? Sim. A maioria dos processos éticos, eles estão incluídos, se eu não me engano, esse é o artigo 1º, que é imperícia, imprudência e negligência. Imperícia é quando o médico ele não tem a capacidade de fazer aquele bom trabalho. Ele não fez aquilo como ele deveria fazer. Imprudência, ele não fez aquilo da maneira correta. E negligente, ele deixou de usar todos o conhecimento dele, ou todas as técnicas que poderia ter sido utilizada para o melhor atendimento daquele paciente, tanto clínico como cirúrgico. Eu aprendi com um bom professor de deontologia em Petrópolis há cerca de 30 anos atrás. Imperito é aquele que não sabe dirigir. O imprudente é pior, ele pega o carro e avança o sinal vermelho. E o negligente ainda comete um ato que gera um dano ou um leso numa pessoa. Então é esclarecedor a gente sempre trazer esses conceitos, porque às vezes as pessoas utilizam os conceitos sem conhecimento, acusam, utilizam as palavras e não tem propriedade na referência a essa palavra. Né? Como eu lhe falei, a maioria dos processos inclui esses termos aí, e na hora de fazer o julgamento, muitos dos médicos não foram imperitos, não foram imprudentes, não foram negligentes. Eles podem ter sido cometidos até em algum outro artigo e não em nenhum desses. Né? Então aí começa um erro processual. Se quem está querendo punir aquele médico na hora de fazer a sindicância, ele sugere o artigo 1º e o médico não foi nada disso, ele teria que ter sido indicado para um outro artigo, mas nós só teremos que julgar o que ele foi condenado. É isso que às vezes o paciente não vai entender, aquele médico vai ser absolvido, mas o paciente tem direito de recorrer ao federal. Aí nesse recurso ele vai ter que entender tudo isso que aconteceu. Então esse erro processual acontece muitas vezes. Eu estou aqui com o meu assessor jurídico, né, que poderia também esclarecer. Um erro processual, ele é intransponível. Se houve um erro processual, ou aquele processo vai ter que ser arquivado, ou então vai ter que se abrir um outro processo da maneira correta. Sim, senhor. A gente está chegando assim num momento de maior descontração no programa,
E eu não posso perder a oportunidade de trazer esse momento, porque vejo no senhor uma pessoa competente, que nos representa muito bem, trouxe palavras e vem trazendo para a gente palavras esclarecedoras a respeito do exercício da medicina. Hoje aqui a gente falou de exercício legal e ilegal da medicina, falou de direitos e deveres, falou de nossos clientes também, de nossos pacientes, falamos de relações interpessoais e todo o movimento que há hoje na nossa sociedade, né, de transformação pós-pandemia, né? Falamos de palavras como gentileza, como verdade, certeza e humanização, né? Deixamos para trás palavras que não são construtoras para a evolução de uma sociedade melhor. E aí a gente chega num momento agora bem legal, que é relacionado à sua vida pessoal, para a gente conhecer um pouquinho mais o senhor. Só que antes disso, a gente vai estar falando daquele momento em que a gente fala do que toca nos partos e o que toca nas cirurgias. O que toca nos partos e cirurgias. Tá bom, pessoal, agora a gente chegou naquele momento do que toca nos partos e o que toca nas cirurgias. O que toca nos partos e cirurgias toca o que a família, a gestante, a paciente, a cliente, o que o casal quer. Musicoterapia é veículo de emoção, identidade, veículo de amor. Essa música foi a mais tocada nos partos da AME em 2022. Reconhecimento, com Isadora Canto. Gente, a gente está brincando aqui que está começando a ficar descontraído. A gente está bebendo muita água aqui, não sei se vocês viram. Mas, doutor Jorge, aqui é um momento agora que a gente faz uma brincadeira. A primeira brincadeira é um pai bola que pode ser mais do que uma palavra, pode ser uma frase, para a gente procurar conhecer um pouco o senhor. E depois saber que existe um profissional médico, né, que hoje é o nosso guardião dos direitos e deveres do médico, presidente do Conselho Regional de Medicina, representante do Conselho Federal no Amazonas, e a gente saber um pouquinho da vida do senhor, conhecer um pouco melhor o senhor. Esse primeiro momento é um bate-pronto que é assim: o senhor pode utilizar uma palavra, como eu falei, ou até mesmo uma frase, ou elaborar mais a resposta. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. De quem você sente saudade, Jorge Akio? Das minhas duas filhas, Yasmine, Tamires, e agora tem a terceira, o terceiro amor, que é a minha neta. Então essas três aí, elas Tão são longe. tão longe, todas as três estão longe. Mas hoje tem videochamada, é mais fácil, né? Sim, sim. Eu fico feliz de saber que elas estão bem, mas a saudade existe. Legal. O que você ganhou hoje? Hoje eu ganhei uma entrevista aqui com um cara legal como você, o reconhecimento aqui da plateia que está aqui assistindo a gente. É que tem todo um movimento aqui que o pessoal não está vendo, não sabe, né? Exatamente. E eu acho que isso aí me enriqueceu hoje, me tranquilizou também por essa descontração que a gente está conversando aqui. E isso aí eu acho que eu cresci com esse tipo desse bate-papo que a gente teve aqui. Eu acho que tudo na vida da gente é um up, é um crescimento a mais. O movimento dos podcasts hoje, eles trazem isso, a gente poder ter uma descontração. As coisas antigamente numa entrevista eram engessadas, né? E a vida ela tem que ter essa leveza, né? Tem que ter essa gentileza para a gente poder trazer coisas positivas para as pessoas. Jorge Akio, de que detalhes desse dia você gostaria de se lembrar? De hoje. De hoje. O que você trabalhou hoje? Como é que foi no conselho? Hoje eu não fui para o conselho. Quarta-feira é o dia que eu não vou para o conselho. Eu tenho outras atividades. Eu fui para o consultório, fui para o serviço público, estou aqui. Assim, eu segui a minha rotina normal, não teve assim nada de especial fora a minha rotina. O que teve de diferente, muito agradável, foi esse nosso encontro. Legal. Agora a pergunta aí que vai trazer o Jorge ser humano mesmo. É bem legal. Em 3 palavras, descreva sua vida amorosa. 3 só, hein? Só 3. Eu sou sentimental, eu sou carinhoso e eu sou tímido. Tá saindo bem. Tá tudo jóia. No momento, você está em busca de quê, Jorge Akio? Eu sempre estou em busca da felicidade e eu não vou dizer da perfeição, mas do aprimoramento. Beleza.
Agora é um momento muito legal, um momento que vem aquela voz que a minha assessora de marketing fala que é uma voz poderosa, do Márcio Seixas, é a consulta rápida. Consulta rápida. Bom, agora é o pai bola, é o bate-pronto. Tá. A gente pergunta, você responde, tá bom? País, Estados Unidos. cidade, Manaus. bebida, Suco de laranja. comida, Estrogonofe de camarão. legal. Hobby, Malhação. profissão, Medicina. paixão, Natação. o que te emociona, Muitas coisas. o que te faz feliz, Estar bem comigo mesmo. o que fazer no domingo de manhã. Nadar. Pô, gosta mesmo. Cor predileta, Branco. essa pergunta é tendenciosa. Arco-íris, magia ou vinho? Vinho. O que toca de música na hora de meditar? Cuida Música. da saúde mental, com certeza medita. Sim. Música clássica me acalma bastante. Beleza. Tá joia. Jorge Aki, eu quero ser grato do fundo do meu coração, um sentimento de honra de ter recebido o senhor aqui, saber que temos uma pessoa que valoriza os médicos aqui no estado do Amazonas, está junto com a gente, caminhando ombro a ombro, pratica medicina ainda, então não é um burocrata dentro de uma sala que legisla ou que julga as pessoas, mas que reconhece o ato médico, reconhece o papel do médico junto à sociedade. Então, quero ser grato ao senhor, tá? Por o senhor ter disponibilizado o seu tempo, que eu sei que é bem preenchido. O senhor foi prontamente assíduo nessa proposta da gente fazer essa entrevista. Nós temos um conhecimento um do outro assim razoável e eu quero dizer para o senhor que a gente com certeza hoje trouxe um momento de esclarecimento para a população e para os médicos do Amazonas, por que não dizer do Brasil, que daqui a pouco isso vai estar sendo visto no país inteiro, que sai em outros países. E a gente quer deixar aqui o sentimento de gratidão, de dever cumprido por estar prestando um serviço de relevância para a população médica do Amazonas e os pacientes, os clientes que nos procuram. Doutor Gobira, eu também só tenho a agradecer por esse momento que você me proporcionou, de eu estar aqui falando de paixões que são minhas. Falar da psiquiatria é uma paixão, falar do Conselho de Medicina é uma paixão, eu adoro o que eu faço. Aproveito também até para deixar aqui um convite para você. Como eu falei que a nossa gestão encerra dia 31 de outubro, então mais ou menos julho já começa um processo eleitoral. Se você gostaria de participar da nossa chapa, que estaremos montando em breve para o ano de 2023. Fica aqui o convite para você refletir e depois me dizer se você aceita. Sim, senhor. Tá bom, vamos conversar. Ok. Vamos trazer as coisas boas aí, valorizar cada vez mais a arte médica e buscar justiça. A gente está precisando de clarear a mente das pessoas e precisar de um rumo novo aí, organizar os pensamentos da sociedade toda. É isso que a gente busca aqui num programa como esse. Certo. Gratidão, doutor. Valeu. Muito grato. Eu que te agradeço. Gente, a gente está aqui terminando mais um Papo de Médico. Hoje foi muito maneiro, muito legal. A gente descontraiu, a gente conversou bastante com uma pessoa que traz assim um contexto para a gente, desmitificando essa coisa da profissão médica, né? Trazendo para vocês o lado humano. Nós somos seres humanos normais e hoje eu trouxe aqui a pessoa que representa o pensamento da classe médica no estado do Amazonas. E para fechar com chave de ouro, eu quero trazer para vocês um resumo do juramento, Dr. Jorge Aki, que sempre me emociona, porque me faz lembrar, como me fez lembrar há pouco tempo atrás, dia 9 de dezembro, o dia da minha formatura, 23 anos atrás. É um dia emocionante, que meu pai guardou uma garrafa de Chivas durante 22 anos. Ele falou, no dia que você colar grau, a gente abre essa garrafa. E eu brindei com meu pai
seu Arnaldo Gobira, que está aí com seus 90 anos, vivendo, lúcido, procurando se manter bem, e foi um dia que eu guardo na minha memória. Pois é, eu prometo que ao exercer a arte de curar, mostrar-me-ei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Penetrando no interior dos lares, meus olhos serão cegos. Minha língua calará os segredos que me forem revelados. O que terei como preceito de honra? Nunca me servirei da minha profissão para corromper os costumes ou favorecer o crime. Se eu cumprir este juramento com fidelidade, goze eu para sempre a minha vida e a minha arte com boa reputação entre os homens. Se o infringir ou dele afastar-me, suceda-me o contrário. É forte. É forte, sim. É isso aí, pessoal. Então a gente fica por aqui com mais um Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira. E eu tenho um pensamento para vocês, para a gente fechar com chave de ouro. Se tudo na vida fosse alegria, não daríamos valor à felicidade. Às vezes é preciso chorar para sabermos o quanto é bom sorrir. É preciso sentir saudades para saber o quanto gostamos de alguém. Quando temos tudo na vida, nada parece ter valor. A vida é um antes, um durante e um depois. Por isso, vivo hoje, esqueço ontem e deixe Deus decidir o amanhã. Sempre com Deus, pessoal. Grato aí pela participação de vocês e a gente se vê novamente em mais um Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira. Sempre lembrando que é patrocinado essa resenha pela AME, Assistência Materna Infantil Humanizada. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Você assistiu Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira. Um oferecimento AME, Assistência Materno Infantil Humanizada.